Vamos lá ver agora quais exames complementares você vai precisar pedir para o paciente séptico e como é que você vai acompanhar o paciente depois de começar as primeiras medidas de suporte. Então, o laboratório é bem extenso, né? Você vai pedir um hemograma, porque você vai avaliar leuco, você vai ver anemia, você vai ver se esse paciente tem alguma outra condição ali hematológica e você vai ver particularmente também plaqueta. A plaqueta entra no SOFA, né? O paciente com uma disfunção orgânica, ele pode ter plaquetopenia por consumo, né? Podendo fazer CIVD, ou assim, até por questão de produção, muita citocina inflamatória produz menos, e isso aí faz com que o paciente tenha essa descompensação. Então, o paciente plaquetopênico, ele é mais grave. Tá? Então, é importante você ficar de olho aí no hemograma do paciente. O tempo de protrombina, né, particularmente o INR, porque é um marcador de função hepática, ele pode estar alterado também, pode estar alargado o INR do paciente. Você pode pedir o coagulograma também para ver TPA, que pode haver alterações também, mas particularmente você quer ver mais o INR, né, por função hepática. A bilirrubina total e frações, para você ver se também tem alguma descompensação de função hepática, é um marcador de função. É você ver bilirrubina, albumina e INR, para você ver se o fígado está funcionando bem. Porque, como eu disse, o processo inflamatório faz causar essa descompensação hepática e o paciente vai ter um funcionamento ruim, né? Então, ele vai ter menos clareamento de toxina, vai ter mais disfunção. Você vai ver também ureia e creatinina, para você ver função renal, mas também não entra em laboratório, mas para você avaliar a função renal é importante você ver débito. Vou falar um pouquinho mais na frente ali sobre a questão do segmento. Você vai fazer também a reserva alcalina, e aí, se você não tiver disponível, esse resultado vai estar no bicarbonato. A reserva alcalina nada mais é do que o bicarbonato sérico. Então, alguns laboratórios dosam a reserva alcalina e você consegue ver se existe consumo de bicarbonato, se não existe consumo de bicarbonato. É importante que você pedir também eletrólito, né? Porque a partir desse resultado sérico aí, você consegue calcular o anion gap. Se você tiver sódio, cloro e reserva alcalina, você consegue sim calcular o anion gap do paciente. Então, não esquece de pedir cloro, pelo amor de Deus. Até porque algumas gasometrias arteriais não dão cloro. Não entendo porquê, não sei quem foi que inventou essa máquina que não dá o cloro na gasometria, mas em alguns lugares é assim. PCR é um marcador inespecífico de inflamação, né? A proteína C reativa. Mas é importante você ter uma avaliação de como é que está agora para no futuro você ver. Está subindo, está caindo, está sendo efetivo ou não o tratamento que está sendo instituído. Ou o paciente piorou, é uma nova infecção, uma infecção em outro foco, é uma outra piora clínica. O dedímero também entra no contexto de marcador inflamatório. Então, um paciente com dedímero muito elevado sugere um processo inflamatório mais exuberante. E aí, particularmente pensando também num paciente com componente respiratório, ele pode estar fazendo um TEP, né? Ele pode estar fazendo TVP, ele pode estar fazendo tromboses. Então, tem esse mecanismo trombótico aí da sepse, o dedímero também é um marcador interessante para você avaliar no paciente séptico. A procalcitonina, ela não tem valor no sentido de diagnóstico da sepse, mas ela é muito boa, particularmente para o paciente com infecção respiratória, para você tirar o antibiótico. Então, você dosa uma procalcitonina na entrada e depois de alguns dias você pode dosar novamente. Então, se você tiver disponível, é uma possibilidade. Vou ser bem sincero, é um exame que, até no particular, muitas vezes é pago, então é improvável que você tenha acesso a dosar a procalcitonina. Mas é bom estar ciente que se esse resultado for muito alto, ele sugere a infecção bacteriana. E aí, para contexto de diagnóstico, ela não ajuda tanto, porque os estudos, quando compararam os diagnósticos, a procalcitonina meio que foi assim desnecessária, né? Porque o paciente já tinha outras evidências clínicas, só com os achados clínicos outros, o paciente já era suficiente para indicar o início de antibiótico, e a procalcitonina meio que não ajudou para iniciar o antibiótico. Mas no contexto de tirar o antibiótico, a procalcitonina caiu, já está abaixo do valor, né, de referência, então já é suficiente para você tirar o antibiótico, você pode usar menos tempo. Então, nesse contexto aí, particularmente paciente com infecção respiratória, a procalcitonina foi boa. Outro exame que você pode pedir são as transaminases, né? AST, LT, gama-GT, fosfatase alcalina, né? Que são enzimas canaliculares, a depender da clínica do paciente. Eu gosto sempre de pedir a AST, LT, porque eventualmente esse paciente vai ter um quadro de hepatite, né? Ele vai ter alteração de transaminase, e aí eu percebo se existe lesão hepatocelular ali, né? Se tem algum comprometimento de hepatócito. É possível que tenha, é provável que tenha, pensando no contexto inflamatório, ele não vai entrar com um marcador muito específico, mas me ajuda a acompanhar, né, se ele tem uma hepatite mais exuberante ou não. A gama-GT e a fosfatase alcalina depende muito se é algum quadro canalicular. Então, se você está suspeitando com a colecistite, ou então alguma obstrução, né, sei lá, alguma alteração ali em pâncreas, alguma coisa nessa região que pode estar fazendo alguma alteração de enzima canalicular, é interessante você solicitar
para poder ter um acompanhamento mais adequado do paciente diante do quadro clínico dele. E a gasometria arterial é um exame que é fundamental nesse contexto do paciente séptico, porque rapidamente vai lhe dar o valor do lactato, vai lhe dar se o paciente está hipoxêmico, se ele precisa de mais oxigênio, né? Se você precisa definir via aérea, se ele está hipercápnico, se ele tem uma acidose metabólica mais exuberante, se tem um anion gap muito alto, como é que está a gap osmolar. Você consegue ver muita coisa com a gasometria e você tem um exame muito rápido nisso aí. Então você consegue tomar decisões bem rápidas também. Então, do ponto de vista laboratorial, a gasometria é o que você vai conseguir mais rápido e vai te ajudar bastante. Porque se esse paciente chegou já com a pressão meio mais ou menos e ele está lá com um lactato maior do que 2, é bem provável que esse paciente esteja já em choque séptico e aí você precisa ser um pouco mais agressivo, né? Começar mais volume, antibiótico, já ficar colado ali no paciente, talvez já nos primeiros minutos, se não decolar, começar a droga vasoativa para tentar ter uma recuperação desse paciente mais rápida. Outra coisa que é fundamental é você solicitar culturas também, né? Vai entrar nesse contexto aí de exame laboratorial, você vai precisar pedir já de cara, né? Você vai precisar logo no começo solicitar tudo isso. Essa cultura ela é direcionada ao foco, então se você está pensando que é um foco urinário, você tem que pedir de urina. Se está pensando que é um foco respiratório, se conseguir coletar a secreção. Mas apesar dela ser direcionada ao foco, você não pode deixar de solicitar todas as outras. É fundamental e importantíssimo que você peça a do foco que você está pensando, pelo menos. Mas não deixe de solicitar todas as outras que sejam possíveis. Inclusive, por isso que eu coloquei isso aí direcionado ao foco, é que assim, é para você não esquecer de pedir a mais importante, mas todas as outras também são necessárias. E aí, principalmente hemoculturas, porque muitas vezes o diagnóstico é dado pela hemocultura. E já no positiva em muitos pacientes, né, o valor de positividade da cultura antes de entrar um antibiótico é algo ali perto de 50%, nem chega a tanto. E se você não coletar, então isso aí piora bastante a definição microbiológica dessa sepse. E aí o ideal é que sejam em 2 sítios diferentes a hemocultura, então no membro superior direito e esquerdo, por exemplo, tem que ser em 2 sítios, é o preferível, e que seja coletado também a amostra para anaeróbio, aeróbio e anaeróbio. Se houver suspeita de outras condições, né, estou pensando que tem fungo, esse paciente já tem infecção fúngica, ele já tem uma colonização, etc, eu acho que é fungo, aí você pede cultura para fungo também, do sítio que você estava imaginando, sangue, tudo que for possível você pede. Coletar também para pesquisar vírus é uma possibilidade, mas é bem mais incomum. E aí, essas culturas preferencialmente têm que ser coletadas antes de começar a infusão do antibiótico, porque depois que começa a infusão do antibiótico, cai drasticamente a positividade dessas culturas. Então, é importantíssimo que seja coletada antes, mas ainda assim não é para atrasar o início do antibiótico. Então, a cultura tem que vir mais rápido do que o antibiótico chega. Se o antibiótico chegar e não chegou ainda a coleta de cultura, deixa para lá. Vai coletar, vai fazer o antibiótico e depois coleta a cultura. É melhor que o paciente trate o foco, trate a condição dele, do que você ficar esperando para a cultura ser coletada. Você pode também necessitar de exames de imagem. Você vai avaliar o foco urinário, né? Você pode precisar de uma TC de abdômen sem contraste, para ver se é uma pielonefrite, se tem obstrução, se tem um cálculo. Pode pedir um ultrassom de rins vias urinárias, para ver se o paciente tem bexiga de esforço, se tem alguma lesão ali, outra, né? Se tem alguma alteração, hidroureteronefrose, que você pode encontrar também no ultrassom. Então você vai ver se a função renal do paciente é ruim, né? Mas será que esse rim já é pequeno, já é um rim crônico? Então são exames que vão te ajudar também. No contexto de emergência, pode ser que esse paciente séptico não tenha estabilidade para você direcionar para uma tomografia. Mas talvez um ultrassom você consiga, dependendo da situação, você consegue até rápido. Respiratório, né? Fazer um raio-x de tórax ou uma tomografia de tórax, preferível, né? Você tem uma acurácia bem melhor. Se for partes moles, né, ou se for articulação, fazer uma imagem também, dependendo do que você está pensando, se é osteomielite, se é alguma doença articular, talvez a ressonância seja melhor, uma tomografia com contraste, mas o ultrassom também já te ajuda bastante, né, para avaliar se tem abscesso, se tem artrite mesmo, né, se tem espessamento de sinóvia, se tem muito líquido, debris ali dentro da articulação, vai te ajudar a definir se existe algum processo infeccioso articular ou em parte mole mais exuberante. E abdômen aí particularmente é uma TC com contraste, né, que você vai conseguir ver muito melhor, mas se não tiver disponível, é TC mesmo, né, sem contraste, porque você já consegue ver alguma coisa, você vê se tem ar no abdômen, será que tem uma perfuração, será que tem alguma outra condição clínica que está piorando esse paciente aí, se é uma pancreatite. Bom, você tem que dar uma avaliada e ver se esse exame de imagem vai ser adequado, né? Mas assim, algumas vezes vai ser necessário. Muitas vezes o diagnóstico é clínico, né? E isso aí ele entra mais para respaldar o que você está
pensando e o que é que você está definindo. E aí como é que você vai acompanhar esse paciente? Né? Você precisa colar nele ali. O paciente você tem que ficar de lado, o paciente você tem que ficar perto, vendo se as medidas que você está fazendo estão surtindo efeito. Então você tem que manter a APM desse paciente ali em torno de 65. Não é para manter mais alto do que 65, acima de 70, porque tem pior desfecho. Esse paciente com APM muito alta, acima de 70, ele morre mais do que o paciente com APM em torno de 65. Assim como o paciente com APM abaixo de 60, ele também tem um desfecho pior. Então ali entre 60 e 70 é bem tranquilo. Procura uma meta de 65, 66, 64, 63, tranquilo. O que não pode é subir demais, nem cair muito, beleza? O tempo de enchimento capilar também que você vai querer é um tempo menor do que 3 segundos. Então você precisa estar acompanhando ali. Se você não tem medidas invasivas, se você não tem outras formas de monitorizar a perfusão desse paciente, o uso do tempo de enchimento capilar ele foi validado, né? Comparado com medidas invasivas, ele tem uma acurácia muito boa. Então você pode ir acompanhando pelo tempo de enchimento capilar. Se o paciente está com tempo de enchimento capilar muito alto, acima de 3, vai intensificar as medidas, ele precisa de alguma coisa a mais. E aí até que você atinja esse tempo de enchimento capilar menor do que 3, um achado aí do exame físico que vai te ajudar a direcionar esse tratamento do paciente. A saturação venosa central também, ele tem que estar, ela tipicamente no choque distributivo, hiperdinâmico, ele vai ser acima de 70, mas pode ser que em algum momento, por uma perfusão muito significativa, esse paciente tem uma saturação venosa central menor do que 70. E aí a sua meta é trazer ali para perto de 70 mesmo, né? Se o paciente está com 60 e pouco de saturação venosa central, é o gás que você coleta da veia central e tem que estar uma veia perto do coração, não pode ser femoral não. E aí você vai coletar essa gasometria e vai ver quanto é que está a saturação. E aí se a saturação na gasometria venosa central ela for perto de 70, massa, é o que você quer. Se ela estiver muito baixa, talvez tenha alguma coisa aí, o sangue está circulando mais lento, os tecidos estão tirando muito oxigênio ainda, metabolicamente ele está existindo muito ainda do paciente. Ou se estiver muito, muito alta, significa dizer que você não está perfundindo bem. A saturação venosa central está em 80%, 90%, então significa dizer que o sangue está passando, não está deixando nada de oxigênio. Então você precisa otimizar ainda algumas medidas. Então você tem que estar ali perto de 70%. E o débito urinário também você vai avaliar, é uma coisa rápida que você consegue ver. Assim que sondou o paciente, pensa que o paciente está bem grave e ele vai precisar de uma avaliação de função renal. Esse exame de sangue que você pediu aí, hemograma, função renal, função hepática, etc., ele só vai chegar aí com 2 horas. Então, você não pode deixar esse tempo todo sem saber se a perfusão do paciente está boa, se cabe mais volume, se não cabe, se o rim funciona, se o rim não funciona, né? Você não tem como deixar isso aí às cegas. Então, passa uma sonda nesse paciente para avaliar o débito urinário. Se esse débito urinário aí for menor do que 0,5 ml/hora, que significa o peso do paciente em 2 horas de tratamento, de suporte, o rim dele já não está legal. Então, esse débito urinário ele precisa ser maior do que 0,5 ml/hora. Então, passou a sonda, veio 100 ml, massa, está tranquilo, está produzindo urina. Na primeira hora, né, não subiu de 100, opa, tem uma coisa errada. Segunda hora, continua em 100, esse paciente está anúrico, então vamos ver o que é que pode acontecer, vamos ver o que é que pode fazer para que ele melhore essa perfusão no rim e que ele melhore a diurese dele também. Talvez cabe mais volume, talvez precise entrar droga vasoativa, né? Tem um componente cardiogênico, o que é que eu preciso fazer? Você precisa também acompanhar o laboratório desse paciente, né? Você vê plaqueta de 6 em 6 horas, função hepática também, isso aí é o que a diretriz manda, né? Na realidade, a gente não consegue fazer isso porque o exame demora a chegar, mas preferencialmente a cada plantão que troca, você pode fazer uma reavaliação e solicitar novos exames. Então você vai ter uma avaliação aí de 12 em 12 horas para ver a evolução clínica desse paciente. Particularmente do lactato, um lactato maior do que 2, um lactato maior do que 4, você quer que reduza esse lactato a cada 2 horas. Então você quer uma redução ali em torno de 30% a 50% desse lactato nas primeiras 2 horas. Então o lactato do paciente era 4, você quer que chegue ali em torno de 3, 2 e pouco, mais ou menos por aí, com as medidas que você está fazendo. Então, se o lactato está caindo, significa dizer o quê? Que está chegando mais oxigênio e o paciente está produzindo menos lactato, ele está tendo menos metabolismo anaeróbio e ele está conseguindo perfundir melhor, oxigenar melhor o organismo dele, fazendo com que ele produza menos lactato. Então, ele está respondendo às medidas de suporte. Beleza? Você tem que acompanhar esse lactato aí, particularmente no paciente com choque séptico. Acompanhar também função hepática e função renal com o exame laboratorial para ver se esse paciente está piorando de disfunção hepática, se está piorando de disfunção renal, né, se está aumentando muito a creatinina, será que ele vai precisar de hemodiálise, se está tendo alguma descompensação aí mais bronca, né, mais pancada. Então é isso aí que você vai precisar ficar colado no paciente, você vai precisar ficar ao lado do paciente ali, ó, checando após alguns minutos,
o que é que está se passando ali, né? Que se você está conseguindo melhorar a perfusão desse paciente, tempo de enchimento capilar, como é que está a pressão arterial média, como é que está o débito urinário, como é que está a gasometria dele. Passou 1 hora, passou 2 horas ali das medidas de suporte que você fez, a pressão está mais estável, tudo, coleta uma nova gaso, como é que está o lactato, como é que está a saturação venosa central, faz algumas avaliações aí para você ver e definir se tem algum distúrbio eletrolítico, eu preciso corrigir, tem alguma alteração de função renal, o paciente está anúrico, eu preciso chamar o nefrologista, como é que está? O paciente começou a sangrar, será que ele está muito plaquetopênico? Será que ele tem um IR muito alargado porque está com a disfunção hepática comprometida, né, o fígado? É isso aí que você tem que ficar do lado do paciente para poder avaliar e aí ter esse acompanhamento. E, preferencialmente, mandar todos os pacientes para a UTI. Particularmente, isso aí é uma recomendação minha, porque, assim, no nosso cenário aqui, e aí pensando mais em SUS, você tem uma dificuldade de suporte, né? E o paciente na enfermaria, muitas vezes, ele não tem uma vigilância tão de perto. Até no particular, você tem uma dificuldade, algumas vezes, de identificar os sinais de forma mais rápida. Porque existe toda uma demanda, toda uma dinâmica ali do setor e que realmente o paciente não é para estar sendo monitorizado de hora em hora, não tem essa prerrogativa, o paciente está na enfermaria. Então, o paciente séptico, como ele é muito grave, em 6 horas ele pode piorar muito. Então, principalmente nas primeiras horas desse paciente, é importante que ele vá para uma UTI, para que ele fique em vigilância. Nem que ele vá passar só um dia, ele chegue lá, no dia seguinte ele receba alta, né? Mas é preferível que ele vá para a UTI porque ele vai ter um acompanhamento mais próximo. Vai ter sempre alguém olhando para ele, vai estar monitorizado, né? Vai estar alguém vigiando a hemodinâmica, vai ter um médico ali presente 24 horas para poder definir alguma conduta em um momento mais rápido. O paciente vai para a enfermaria, às vezes só vai ser visto no outro dia, às vezes só encontra um paciente muito ruim porque ele já veio descompensando aí por muitas horas. Então, digamos que o paciente chegou séptico, aí ele estava séptico, mas não estava muito descompensado, e aí você colocou na enfermaria, e aí ele começou a piorar com 1, 2 horas que estava na enfermaria, mas só vão rever sinais vitais em 4 horas, então é tempo suficiente para esse paciente descompensar muito, e aí quando for ser reavaliado, ele já está muito instável. Então é importante que você não deixe isso aí passar, não deixe isso acontecer, então preferível que vá para a UTI. A gente tem uma alta mortalidade nessa condição no Brasil, então por esse risco de intercorrência, piora rápida, é fundamental que ele vá para uma terapia intensiva. Então, era isso aí. A gente abordou aqui como reconhecer a sepse, o que acontece, né? Como entender a sepse e como compensar o paciente séptico e com o choque séptico. Deu para dar uma abordada geral. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar alguma pergunta aqui que vamos ter o prazer de esclarecer